Bom dia a todos, tudo bem? Como é que estão? Eu estou bem. Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje eu vou compartilhar a leitura de Alma, capítulo 26, e fazer breves ponderações depois da leitura. Gostaria de me certificar que vocês já fizeram, cada um individualmente, a sua oração para iniciar o seu dia. Quem não fez pode fazer uma pausa no vídeo e continuar em seguida, para que possa convidar o Espírito e assim ter um melhor aproveitamento. O celular está travando um pouquinho aí, mas vamos ter um pouquinho de paciência. Gostaria de ler o hino número 42, que firme alicerce. Que firme alicerce, ó santos do Senhor, tereis pela o Mestre querido, que por Cristo, ó vós que por Cristo, ó vós que por Cristo viveis a lutar, na vida ou na morte, no fausto ou na dor, que pobres ou ricos tereis o seu amor. No mar ou na terra, em todo lugar, de todo perigo vos há de livrar. Se Deus é convosco, a quem temereis? Ele é vosso seu auxílio, representa-se uma paterna. Com mão poderosa vos suceder. Então esse hino, ele fala sobre o alicerce, que é Cristo, né? O firme alicerce, que é Cristo. E que nós possamos confiar em Cristo, né? Se formos tentados, se formos ameaçados pelo mal, né? Não precisamos temer, porque estamos alicerçados em Cristo, que Ele vai nos livrar. Mas vamos para a leitura. Eu não sei aqui como é que está para vocês, mas está cortando bastante aqui, mas vamos ter paciência, tá? Vamos orar para que dê tudo certo. Então, no capítulo 26 de Alma. Ora, estas são as palavras que Amon disse a seus irmãos: meus irmãos e meus irmãos na fé, eis que vos digo que temos grandes razões para nos regozijarmos, porque poderíamos nós supor, quando partimos da terra de Zaraena, que Deus nos concederia tão grandes bênçãos? E agora perguntam, quais as grandes bênçãos que Ele nos concedeu? Podeis dizer, eis que respondo por vós, pois nossos irmãos, os lamitas, estavam em trevas, sim, no mais tenebroso abismo. Quantos deles, porém, foram levados a ver a maravilhosa luz de Deus? E esta é a bênção que nos foi concedida, que fomos transformados em instrumentos nas mãos de Deus para realizar esta grande obra. Eis que milhares deles se regozijam e foram trazidos ao rebanho de Deus. Eis que o campo estava maduro, e abençoados sois por haverdes usado a foice e cegado com vigor. Sim, haveis trabalhado o dia todo, e eis o número de vossos feixes, e serão recolhidos aos celeiros, para que não sejam desperdiçados. Sim, não serão abatidos para que a tempestade não atinja, sim, nem serão impelidos pelos ventos fortes, para onde o inimigo queira levá-los. Mas eis que estão nas mãos do Senhor da colheita e pertencem-lhe, e ele levantá-los-á no último dia.
E bendito seja o nome de nosso Deus. Cantemos em seu louvor, sim, demos graças a seu santo nome, porque ele pratica a justiça eternamente. Pois se não tivéssemos saído da terra de Zaraíla, estes nossos irmãos muito amados, que tanto nos têm amado, achar-se-iam ainda atormentados pelo ódio que nos tinham, sim, e teriam sido também estranhos a Deus. No versículo 10. E aconteceu que, tendo Amon pronunciado essas palavras, seu irmão Arão censurou, dizendo: Temo, Amon, que tua alegria te leve à vanglória. Amon disse-lhe: Não me vanglorie de minha própria força, nem de minha própria sabedoria. Mas eis que minha alegria é completa, sim, meu coração porta de alegria, e regozijar-me-ei em meu Deus. Sim, sei que nada sou, enquanto a minha força sou débil. Portanto, não me vangloriarei de mim mesmo, mas gloriar-me-ei em meu Deus, porque com sua força posso dizer todas as coisas. Sim, eis que fizemos muitos milagres nesta terra, pelo que louvaremos o seu nome para sempre. Eis que quantos milhares de nossos irmãos ele livrou das penas do inferno, e eles foram levados a cantar o amor que redime. E isso ele é o Deus Altíssimo, e livrou nossos irmãos dos grilhões do inferno. Sim, estavam envolvidos por trevas eternas e destruição, mas eis que ele os trouxe à sua luz eterna. Sim, à salvação eterna, e estão envolvidos pela incomparável generosidade de seu amor. Sim, fomos instrumentos em suas mãos para realizar esta grande e maravilhosa obra. Gloriemo-nos, portanto, sim, gloriar-nos-emos no Senhor, sim, rejubilar-nos-emos, pois nossa alegria é completa. Sim, louvaremos nosso Deus para sempre. Quem poderá gloriar-se demasiadamente no Senhor? Sim, quem poderá falar em demasia de seu grande poder e de sua misericórdia e de sua longanimidade? Para com os olhos, eis que eu digo que não posso expressar nem a mínima parte do que sinto. Quem havia de supor que nosso Deus seria tão misericordioso a ponto de resgatar-nos de nosso estado terrível, pecador e corrompido? Eis que saímos com ira e muitas ameaças para destruir a sua igreja. Oh, então, por que não nos entregou a uma terrível destruição? Sim, por que não deixou que a espada de sua justiça caísse sobre nós e nos condenasse ao desespero eterno? Versículo 20. Oh, minha alma quase se esvaece a este pensamento. Eis que ele não exerceu sua justiça sobre nós, mas em sua grande misericórdia fez-nos saltar esse sempiterno abismo da morte e miséria para a salvação de nossa alma. E agora, meus irmãos, que homem natural existe que conheça essas coisas? Digo-vos que não existe quem conheça essas coisas a não ser o penitente. Sim, aquele que se arrepende e exercita a fé e faz boas obras e ora continuamente sem cessar, a esse é permitido conhecer os mistérios de Deus. Sim, e a esse será permitido revelar coisas nunca antes reveladas. Sim, a esse será permitido levar milhares de almas ao arrependimento, assim como a nós nos foi permitido levar estes nossos irmãos ao arrependimento. E agora vos lembrais, meus irmãos, de que dissemos aos nossos irmãos na terra de Israel que subiríamos à terra de Neve, a fim de pregar a nossos irmãos os lamanitas, e eles com desprezo zombaram de nós? Pois disseram-nos: Supondes que podeis levar os lamanitas a conhecer a verdade? Supondes que podereis convencer os lamanitas da incorreção das tradições de seus pais, quando são um povo obstinado, cujo coração se deleita no derramamento de sangue, cujos dias foram passados na mais vil iniquidade, cujas sendas têm sido as sendas do transgressor desde o início? Agora lembrai-vos, meus irmãos, de que foi deste modo que falaram. E disseram mais: Peguemos em armas contra eles, para exterminá-los da terra, juntamente com suas iniquidades, para que não nos invadam e exterminem. Eis, porém, meus amados irmãos,
que não viemos ao deserto com o propósito de destruir nossos irmãos, mas com o propósito de talvez salvar a alma de alguns deles. Ora, quando nosso coração se achava deprimido e estávamos para voltar, eis que o Senhor nos confortou e disse: Ide para o meio de vossos irmãos os lamanitas, e suportai com paciência vossas aflições, e eu farei com que tenham êxito. E agora eis que viemos e permanecemos entre eles, e temos sido pacientes em nossos sofrimentos, e padecido toda sorte de privações. Sim, viajamos de casa em casa, contando com a misericórdia do povo, não somente com a misericórdia do mundo, mas com a misericórdia de Deus. E entramos em suas casas e ensinamo-los nas ruas, sim, e ensinamo-los sobre os montes. E também entramos em seus templos e suas sinagogas e ensinamo-los. E fomos rechaçados e escarnecidos, e cuspidos e esbofeteados. E fomos apedrejados e amarrados com fortes cordas e lançados na prisão. E pelo poder e sabedoria de Deus fomos novamente postos em liberdade. E padecemos toda espécie de sofrimentos, e tudo isso para que talvez pudéssemos ser o instrumento da salvação de alguma alma. E supunhamos que nossa alegria seria completa se porventura conseguíssemos ser instrumento da salvação de alguns. Lá no versículo 31, para quem está acompanhando, 31 de Alma 26. Agora eis que podemos olhar e ver os frutos de nosso trabalho. E são eles poucos? Eu vos digo não, são muitos, e podemos testemunhar a sinceridade deles por causa de seu amor a seus irmãos e também a nós. Pois eis que preferiram sacrificar a própria vida e tirar a vida de seus inimigos, e enterraram suas armas de guerra profundamente no solo por causa de seu amor aos irmãos. E agora eis que vos digo, houve já tão grande amor em toda a terra, e eis que vos digo, não houve, nem mesmo entre os nefitas. Pois eis que pegariam em armas contra seus irmãos, não se deixariam matar. Quantos destes, porém, sacrificaram a vida? E sabemos que foram ter com Deus por causa de seu amor e de seu ódio ao pecado. Ora, não temos razão para regozijar-nos? Sim, eu vos digo que desde o começo do mundo, nunca existiu alguém que tivesse tão grandes razões para regozijar-se como nós. Sim, em minha alegria transbordo, a ponto de gloriar-me em meu Deus, porque Ele tem todo o poder, toda a sabedoria e todo o entendimento. Ele compreende todas as coisas e é um ser misericordioso, que salva aqueles que se arrependem e acreditam em seu nome. Ora, se isso é vangloriar-se, eu então me vanglorio, porque isso é minha vida e minha luz, meu júbilo, minha salvação e minha redenção da eterna angústia. Sim, bendito é o nome de meu Deus, que se lembrou deste povo, que é um ramo da árvore de Israel e que se havia perdido de seu tronco numa terra estranha. Sim, digo eu, bendito seja o nome de meu Deus, que se lembrou de nós, peregrinos numa terra estranha. Agora, meus irmãos, vemos que Deus se lembra de todos os povos, estejam na terra em que estiverem. Sim, Ele conta ao seu povo, e suas entranhas de misericórdia cobrem toda a terra. Ora, esta é minha alegria e minha grande gratidão. Sim, darei graças a meu Deus para sempre. Amém. E assim termina o capítulo 27 de Alma. Então agora eu vou fazer algumas ponderações sobre alguns dos pontos mais importantes desse capítulo 26. Ele passa quase praticamente todo o capítulo se regozijando, né, contando os resultados, né, comemorando os resultados, né, os frutos, como ele mesmo diz aqui, com suas próprias palavras, né, os frutos que eles estavam colhendo, que eram muitos, né, ele fala que em milhares, né, de lamanitas que se converteram ao Evangelho, né, e Amon, que estava falando aqui, né, Amon estava falando para seus irmãos, né, então ele e seus irmãos, como nós vimos ali em capítulos anteriores, haviam pregado aos lamanitas,
né? Então eles estavam comemorando, né? Desculpa, uma pequena distração. Eles estavam comemorando ali, eles estavam reunidos para conversar sobre esse assunto. Então, como é importante também, né, a gente viver a nossa vida em meio às batalhas, enfrentar com muita honra, com muita força, né, as batalhas da vida. E também, como é importante a gente, depois das batalhas, né, a gente sentar e ponderar, né, sobre essas batalhas e contar as bênçãos, né, contar os resultados, os frutos. Isso também faz parte, né? Isso também é muito importante, né? E eu acredito que em cada dia, em cada fim de dia, em cada início de dia, nós somos capazes, né? Nós podemos fazer isso, né? Sempre comemorar os resultados do dia, né? Mas eles estavam falando aqui especificamente de sua missão entre os lamanitas, né? Ele diz no versículo 3 aqui: quantos deles, porém, foram levados a ver a maravilhosa luz de Deus? E esta é a bênção que nos foi concedida, que fomos transformados em instrumentos nas mãos de Deus para realizar esta grande obra. Tá? Então ele não estava nem se regozijando pelo grande número, né, de pessoas, mas sim ele estava muito grato por o Senhor ter transformado ele e seus irmãos em instrumentos, né, para realizar esta grande obra. Tá? Então essa é a alegria do Evangelho, essa é a alegria da nossa missão, né, de nós sermos chamados pelo Senhor, de nós sermos transformados pelo Senhor em instrumentos, né, ferramentas para que Ele possa realizar essa grande obra. Isso se aplica à nossa vida, né? Amon estava falando lá aproximadamente no ano 90 a.C., mas isso serve muito bem para a nossa vida, né? Nós somos membros missionários, né? Todos os membros são missionários. Todos aqueles que conhecem o Evangelho e fazem convênios são missionários. Então ele continua falando aqui ele fala no versículo 15, sobre o estado, como eram os lamanitas antes de receber o Evangelho. Sim, estavam envolvidos por trevas eternas e destruição, mas eis que ele os trouxe a sua luz eterna, sim, a salvação eterna, e estão envolvidos pela incomparável generosidade de seu amor. Sim, e fomos instrumentos em suas mãos para realizar esta grande e maravilhosa obra. Tá? Então ele relembra que os lamanitas eram seus inimigos, que queriam o tempo todo fazer guerra contra os nefitas, né? E tal. Mas por causa do Evangelho, por causa dessa luz eterna, né, eles se converteram, tá? E foram transformados. Ele relembra Amon, né, ele relembra de seu próprio estado antes de ter sido chamado para essa missão, dele, do estado, como que ele era e como que eram seus irmãos, né? Ele relembra ali nos versículos 18 e 19. Eis que saímos com ira e muitas ameaças para destruir a sua igreja. Então por que não nos entregou a uma terrível destruição? Sim, por que não deixou que a espada de sua justiça caísse sobre nós e nos condenasse ao desespero eterno? Tá? Então ele lê, né, que eles, Amon, Alma, né, que Alma, o filho de Alma, né, e outras pessoas ali eram inimigos da igreja, né? Eles perseguiam os membros
perseguiam a igreja, e mesmo assim o Senhor os chamou, né? Pelo que eu lembro, o Senhor enviou um anjo que fez, inclusive, estremecer a terra, né? E eles ficaram muito chocados, né, com isso. Se não me engano, o filho de Alma também, ele desmaiou e tal, né? Então ele estava lembrando tudo isso, né? Que mesmo nesse estado o Senhor os chamou, né, para essa grande missão. No versículo 22, ele fala o seguinte: sim, aquele que se arrepende e exercita a fé e faz boas obras e ora continuamente sem cessar, a esse é permitido conhecer os mistérios de Deus. Sim, e a esse será permitido revelar coisas nunca antes reveladas. Sim, a esse será permitido levar milhares de almas ao arrependimento, assim como a nós nos foi permitido levar estes nossos irmãos ao arrependimento. Então ele estava falando aqui, né, do que ele fez, né, também, né, do que ele fez para receber, para conhecer os mistérios de Deus, né. A gente sempre pensa, né, os mistérios de Deus, né, mas no momento em que eles são revelados, eles deixam de ser mistérios, né. Então todas aquelas coisas que nós consideramos que ainda não são do nosso entendimento, né, os que são para nós considerados mistérios de Deus, né, como diz esse versículo, é permitido conhecer os mistérios de Deus, né, que nós possamos pensar, né, o que quer dizer isso, né. Então o próprio Amon, ele está falando aqui: aquele que se arrepende e exercita a fé e faz boas obras e ora continuamente sem cessar, a esse é permitido conhecer os mistérios de Deus. Vocês já se imaginaram conhecendo os mistérios de Deus? Então aqui está o que nós precisamos fazer, né? Aqui está o que nós precisamos fazer se nós queremos conhecer os mistérios de Deus. Aqui no capítulo 26 de Alma, versículo 22, está escrito: nos arrepender, exercitar a fé e fazer boas obras e orar continuamente sem cessar. Ele lembra de quando estava saindo para fazer a missão, né? Depois que tinha sido ordenado pelo Senhor para fazer a missão. Aí ele contou para os próprios nefitas, né? Para os próprios de seu povo, né? Que o Senhor tinha chamado ele para uma missão e tinha chamado a fazer uma missão e para pregar aos lamanitas, que eram seus inimigos. E o que o próprio povo deles, os próprios nefitas, o que falaram para eles? Eles zombaram deles, né? Diz no versículo 23. E eles com desprezo zombaram de nós, né? O próprio povo nefita ali, as pessoas zombaram deles, né? Ah, vocês vão pregar lá os lamanitas? Vocês são loucos, né? Os lamanitas são nossos inimigos, eles têm o desejo de pegarem armas contra nós, né? Vocês vão lá se meter no meio deles lá, né? Eu imagino mais ou menos que falaram isso, né? Coisas assim. E inclusive ele conta aqui no versículo 25: e disseram mais: peguemos em armas contra eles para exterminá-los da terra, juntamente com nossas iniquidades, para que não nos invadam e exterminem, né? Então os próprios nefitas disseram para eles, né? Além de dizerem: ah, mas o que vocês vão se meter lá com aquela gente lá? Vocês ficam dando atenção para aquela gente iníqua, né?
Vamos fazer diferente, vamos pegar aqui em arma, vamos montar um exército e vamos ir contra eles lá e exterminar esse tormento aí. Ficam só atrapalhando a gente, né? E Amon estava ciente, né? Ele estava certo de sua missão, que ele deveria fazer aquilo que o Senhor o havia ordenado fazer, que é pregar no meio dos lamanitas. E ele foi lá e fez, né? E aí ele estava agora contando os resultados. Então, quando nós recebemos uma ordem do Senhor, nós devemos ir e cumprir essa ordem. Tá? Então, se nós temos outras pessoas dizendo para nós, não vá, é perigoso, né? Isso não vai dar certo, eles não vão ouvir vocês, né? Não vai dar certo, eles são nossos inimigos, vamos expulsar essas pessoas aqui do nosso meio, né? Algumas vezes eu como líder, né, como bispo, eu já ouvi isso, né? Vamos, vamos tirar essa gente aqui do nosso meio, né? Alguns já vieram falar comigo, acusar pessoas, outras pessoas que estavam um pouco afastadas, né? E, e eu senti que essas pessoas também, algumas, né? Não são todas, não vamos generalizar. Alguns dizem assim, não, vamos logo riscar o nome deles. Daí, vamos logo tirar eles do registro aí, porque eles estão atrapalhando aí, estão fazendo um número inútil aqui para nossa aula. Mas muitas vezes eu senti que eu deveria conversar com essas pessoas, pregar o Evangelho novamente a essas pessoas. É claro que existem casos e casos, né? Existem alguns casos em que a gente logo deve tomar providência e procurar tirar pessoas dos registros da igreja, sim. Mas alguns casos, né, se nós formos chamados pelo Senhor, assim como Amon e seus irmãos foram chamados a pregar novamente a esses lamanitas, né, assim nós vamos fazer. Né, nós vamos pregar novamente a esses lamanitas. Né? Se assim o Senhor nos mandar fazer, nós vamos fazer, porque é assim que deve ser feito. Né? Então, antes de a gente ficar zombando das pessoas que vão pregar o Evangelho aos lamanitas, né? Antes da gente ficar dizendo, não vai dar certo, não, esquece isso aí, vamos pegar em arma, vamos expulsar eles. Né? Antes da gente dizer isso, a gente pode se perguntar, né? Se aquele líder, né, se aquele missionário não recebeu talvez uma revelação a respeito daquelas pessoas, né? Eu fico pensando aqui nessas... Amon, ele foi visitado por um anjo e o anjo disse para ele, né, para ele ir pregar aos lamanitas. Então ele não tinha por que dar atenção para outras pessoas, né? Então quando nós recebemos uma missão, né, e durante essa missão uma revelação, né, nós devemos seguir essa revelação e não as pessoas. Né? A opinião contrária, ela faz parte. Tudo faz parte do processo. Né? Não precisamos nos preocupar com isso. Né? A opinião favorável também faz parte. E às vezes até a opinião favorável ela atrapalha, porque a gente se ensoberbece. Né? A gente fica meio que orgulhoso, às vezes, né? Com uma opinião favorável. Então, que a gente
não dê atenção. Não precisa dar atenção nem à opinião contrária, nem à opinião favorável, mas sim somente à opinião do Pai Celestial. E ali Amon, ele estava contando isso, né? Que ele deu atenção somente à ordem que havia recebido do Pai Celestial. E por isso ele obteve sucesso em sua missão. E ele estava falando dele próprio também, né? Que assim como os lamanitas, ele foi convertido, né? O Senhor teve misericórdia dele, porque ele perseguia a igreja também, né? Ele perseguia a igreja e o Senhor teve misericórdia dele. O Senhor, é como a gente diz hoje em dia, né? O termo assim, deu uma segunda chance, né? Deu mais uma vez uma chance para ele. E por isso ele estava muito alegre, né? Ele estava aqui meio bobo aqui de tanta alegria, né? Nesse capítulo. Então ele encerra o capítulo dizendo assim, ó: Sim, bendito é o nome de meu Deus, que se lembrou deste povo, que é um ramo da árvore de Israel e que se havia perdido de seu tronco numa terra estranha. Sim, digo eu, bendito seja o nome de meu Deus, que se lembrou de nós, peregrinos numa terra estranha. Agora, meus irmãos, vemos que Deus se lembra de todos os povos, estejam na terra em que estiverem. Sim, Ele conta o seu povo, e suas entranhas de misericórdia cobrem toda a terra. Tá? Ora, esta é minha alegria e minha grande gratidão. Sim, darei graças a meu Deus para sempre. Amém. Tá? Então ele é muito grato aqui, porque o Senhor se lembra de todas as pessoas, né? Ele sempre dá oportunidade àqueles que desejam se arrepender, àqueles que dão ouvidos à palavra do Senhor, aqueles que dão ouvidos ao Evangelho, aqueles que dão ouvidos a Cristo, que exercem fé em Cristo. Assim como ele falou aqui no versículo 22, aquele que arrepende e exercita a fé, que ele estava falando da fé em Jesus Cristo, e faz boas obras e ora continuamente. Então, eu também sou muito grato por isso, que eu sei que eu vi isso acontecer também em minha vida e na vida de muitas pessoas. Essa misericórdia, essa segunda chance, né? Assim como o Senhor deu essa segunda chance ao próprio Amon, seus irmãos, o filho de Alma, e também aos lamanitas. Tá certo, pessoal? Então essa leitura e essas breves ponderações sobre o capítulo 26 de Alma eu compartilho com os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, eu deixo novamente a sugestão, né, o exercício para que vocês possam fazer de forma individual. Ler, ponderar, orar e praticar. Tá? Para que vocês possam descobrir por si próprios o que vocês podem aplicar no seu dia dessas escrituras. Tá certo, pessoal? Eu agradeço a paciência de vocês, agradeço a diligência de vocês no Evangelho. Desejo um bom dia com muita luz, a luz de Cristo na vida de vocês, e que vocês possam realizar todas as coisas que planejaram para esse dia. Certo? Muito obrigado e provavelmente estarei aqui amanhã de novo no mesmo horário, às 6 da manhã, certo? Muito obrigado e bom dia.